Graça e paz, queridos. Bom, mais uma vez aqui podendo estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Você que me assiste agora, me ouve, em qualquer lugar deste planeta, peço sua atenção. Se possível, pegue sua Bíblia, confira o que vai ser ministrado. Eu não tenho dúvida que no término deste programa, no término desta mensagem, nós vamos estar mais crescidos espiritualmente. Temos o Espírito Santo, não é? Que foi enviado para facilitar as Escrituras, para que possamos entender sua vontade, e aí fora possamos representá-lo, amando, perdoando, não amando o mundo, agindo na contramão, realmente na contramão do mundo, e pessoas serem impactadas, procurarem saber por que nós somos assim. Bom, porque decidimos aprender com quem sabe de tudo, decidimos aprender com o Espírito Santo, não é? Então, por favor, acompanhe, seja aquele que ouve e confere se realmente o que está sendo ministrado está escrito. É importante, porque quando nós não fazemos isso, nós estamos assim sendo crente de homens. Devemos ser como os bereanos que ouvia e conferia aquilo que estava ouvindo. Porque eles sabiam que se estivesse recebendo algo contrário, eles iam padecer, eles iam sofrer, e eles não queriam isso. Foi o que eles fizeram. Eles ouviram e iam conferir se realmente aquilo que estava sendo ensinado tinha fundamento. Aí sim, eles colocaram em prática ou não, ou seja, decidiram atentar para aquilo que estavam recebendo. Essa atitude deles, eles foram sábios, né, em ouvir e conferir se realmente é a vontade de Deus. O que você vai ouvir agora vai chocar um pouco. Por que vai chocar? Porque é algo que não é muito falado. E principalmente se você estiver nesse erro, não é? E aí, infelizmente, eu não posso fazer nada, eu sou apenas um pregador do Evangelho e devo pregar o Evangelho. Nós bem sabemos que diz a palavra que aquele que vive no pecado, né, aquele que vive no pecado, ele está agindo contrário à vontade de Deus. Primeiro, o que é pecado? Né? Pecado é conhecido muito, dizer que pecado é errar o alvo. Eu não tenho dúvida, é a realidade isso. Mas pecado é andar contrário à palavra de Deus, né? Tudo que não provém de fé é pecado, assim está escrito. Quer dizer, tudo que não tiver de acordo com a palavra de Deus, então está andando no pecado, tá bom? Está andando no pecado. Assim diz Paulo aos irmãos de Roma. Então, queridos, nós bem sabemos que os fornicadores, né, não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros também não herdarão o reino de Deus. Como também quem vive na prática de outros pecados. Como hoje eu quero falar com relação a relacionamento. Eu quero falar sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, que precisa ser esclarecido isso, para que possam arrumar suas vidas e assim poder evitar os ataques do maligno e ter uma vida testemunhando segundo a vontade de Deus. Vamos ver o que o Senhor fala, não é? O que o Senhor fala com relação a... Vamos ver aqui, deixa-me ver, fica mais fácil. Eu ia ler outro um texto, mas eu prefiro ler esse outro aqui, tá bom? Onde o Senhor fala algo que nós precisamos entender. No capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, ele falando para a igreja, versículo 9. Vamos lá. Momento, palavra que cura. Aleluia, glória a Deus. Então, nós podemos ver aqui 1 Coríntios, não é? Capítulo 6, versículo 9, Paulo diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele está dizendo para nós crentes. Não sabeis
que os injustos, ou seja, aqueles que não nasceram de novo, não foram justificados, não herdarão o reino de Deus? Aí ele diz para nós, não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está escrito. Precisamos considerar o que está escrito, sem questionar. Ele está dizendo que o adúltero não herdarão, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, não tem o que se discutir, tem mais é que aceitar, tem mais é que não questionar e ficar com o que está escrito. Não é? Não só os adúlteros, como também os fornicadores. Mas Jesus fala aqui algo. O que é fornicador? O que é fornicação? É quando um homem e uma mulher eles estão vivendo sem serem casados. Não é? Eles vivem juntos, têm uma vida íntima, mas não são casados. Então eles estão em pecado. Isso a Bíblia chama de fornicação. E adúlteros? Adúlteros é aquele que são casados, né? E há uma traição ou do homem ou da mulher, ou do esposo ou da esposa. Aí isso a Bíblia chama de adúlteros, não é? Ou um ou outro. Mas vamos ver o que Jesus fala sobre isso, não é? Jesus no capítulo 5 ensinando, aqui ele está ensinando, conhecido, né? Conhecido como as bem-aventuranças, né? Jesus Cristo aqui, esse capítulo 5 de Mateus, é o tempo todo ensinando a palavra e, em determinado momento, ele fala sobre o adultério. No capítulo 5, versículo 27, Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Então, isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Muitas vezes, por não ser ensinado, pregado, e aí, claro que por não ser ensinado, pregado, essa verdade, anda-se nessa prática de pecado. E aí, nós acabamos de ler que quem vive na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. Isso é tão sério que muitas vezes as pessoas não querem saber da Bíblia e dizem, sim, mas isso aí também é demais. E quem é que vai para o céu? Só vai para o céu quem obedecer a palavra, queridos. Por isso que tem que ensinar. Ele está ensinando, e é possível, olhar para uma mulher, um homem olhar para uma mulher, ele sendo casado, ou uma mulher olhando para um homem, ela sendo casada, e não desejar. É possível? Sim. Basta conhecer a palavra, o Evangelho, para que possa testemunhar de Jesus, ou para que possa agradar a Deus. Não é? Ele não está aqui falando algo que é impossível. Não, ele está falando algo que é possível. Não é? Deve ser feito. Jesus disse, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Rapaz, isso precisa ser ensinado. Ele não está falando aqui de adultério, que muitas vezes só é visto o adultério no ato, não é? Quando se pega em flagrante. Fulano adulterou. Ele está falando aqui de adultério, basta desejar no coração, a intenção. Rapaz, e o Senhor diz para quem age dessa forma, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos membros se perca e seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Você vê que depois que ele fala de haver o desejo pelo outrem, não é? Ele fala aqui com relação agora à mão direita te escandalizar. Corta, atira para longe. Não vou afirmar, mas no contexto dá a entender que ele está falando de masturbação. É isso mesmo. Ele está falando de masturbação. Primeiro, ele está falando aqui que a partir do momento em que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, ele diz que cometeu adultério. E é claro que ele está falando para quem é casado, né? Para quem é casado. E ele disse assim, aí ele chega e diz, olha, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aí ele agora diz, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca e seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então o olho, quando ele se refere, é porque vê, aí vem o que? O desejo, a cobiça, não é? Aí vem o desejo e vem o pecado. Não é? A mão, quando ele está falando aqui, e ele está falando que é melhor cortar, já por causa do desejo, olhou, desejou, não pode ter, o que é que vai fazer? Vai se masturbar. Então o Senhor está dizendo, olha, é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabe, queridos, isso precisa ser ensinado. A partir do momento que essa verdade é ensinada, a igreja muda. A partir do momento que essa verdade é ensinada, há uma maior santidade. A partir do momento que o evangelho é ensinado como ele é realmente, tudo muda. Nós vamos ver a glória do passado. Mas como não é ensinado, ninguém vê. Não é? O que é ensinado? É vitória? É vitória, coloque a mão em tal coisa que vira ouro, e você vai ter isso, e você vai ter aquilo. E cadê o caráter de Deus em manifestação? É uma bagunça. Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas estou aqui como homem de Deus, chamado para pregar o evangelho, mostrar o que está faltando ser pregado nos púlpitos das igrejas. E o Senhor aqui está dizendo, olha, o adultério, quem vive nesta prática, não herdarão o reino de Deus. Queridos, é muito comum nós vermos em nosso meio, lamentavelmente, pessoas que uma vez foram casadas com mulher crente, ou com homem crente, e de repente acaba esse casamento, pelo motivo ou outro, sem ser por traição. E é bom que fique claro que aí o que é que acontece? Bom, acabou o casamento, não tem mais como a gente viver. E aí, queridos, o que é que acontece? O que acontece é que não houve traição. E você vai para um lado, eu vou para o outro. E um se casa, o outro se casa. Amém, Jesus. Tudo muito bem. É bíblico? Não. Por quê? Porque quando os dois crentes, eu disse crente, os dois, quando os dois decidiram casar, se tornaram um diante de Deus. Quando os dois decidiram se casar, o que aconteceu? Passaram a ser um diante de Deus. Foi ligado no céu. Não é? Foi feita uma aliança. Assim como Jesus é um com a igreja, não é? Agora, quando há um casamento entre o marido, entre o homem e a mulher, segundo a vontade de Deus, crentes nascidos de novo, acabou. Os dois agora são um. Agora o Senhor diz que o que é que acontecendo? Acontecendo a traição ou do marido ou da esposa, o Senhor dá a condição de se separarem. Dá a condição de haver a separação. Né? Ele dá a condição. Mas olha, então é o seguinte, dois crentes, marido e mulher, casam-se, não dão certo, acabam o casamento, e aí nisso um casa com um, outro casa com outro, e está tudo muito bem. Tá não. Está errado. Está errado. Mas pastor, e se houver traição? Se houver traição, tá certo? Tá errado.
Está errado? Está errado. Está errado sim. Vamos para a Bíblia. Não é? No capítulo 5, no versículo 31, também foi dito: aquele que deixar a mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, peraí. O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que deixar sua mulher, dê a ela carta de divórcio, separar dela. E a não ser por traição, não é? Faz com que ela cometa adultério. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Então, peraí. Isso o Paulo ainda fala mais na frente. O Paulo aqui no capítulo 6, ele ainda testifica o que Jesus está falando, não é? Não podia ser diferente. Ele não podia agir de maneira nenhuma, de forma contrária ao que Deus diz, não é? De maneira nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, né? 7, perdão. Ele diz aqui, com relação a isso, ou seja, o marido casa com a esposa e agora decide se divorciar. Sem nenhum motivo, não houve traição. Está errado. Aí você diz, e vai viver a pulso? São crentes os dois? São. É preciso ele entender que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Se ele buscar a palavra, ele vai ser um canal para ela mudar. Ela mudar. E se ela não mudar, ela é crente, mas ela não vive buscando, não é envolvida, mas o marido busca. Se for o contrário, a mulher é crente e o marido não é. Mas o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Ela busca a palavra. Ele continua envolvido e compromissado. Há uma possibilidade, uma grande probabilidade de quem não busca partir. Então, essa pessoa que se separar, o crente que se separar daquele que vive buscando a palavra, quem quebrou a aliança foi ele ou foi ela. Mas é bom que fique claro que essa pessoa não pode casar enquanto o outro não falecer. Não, pastor, não pode. Só pode casar depois que o outro falecer. É assim que está escrito, é assim que devemos seguir. Se os dois estão em Cristo e um trai, pode se separar? Pode. Não tem perdão? Não. Então, separa-se. E o que é que acontece? Essa separação, mesmo havendo a separação, aquele que foi traído, ele não pode casar. Ele tem que esperar. Ou, se Deus assim quiser, que a esposa ela chegue a óbito, a falecer, aí ele pode casar. Enquanto não, ele está preso a ela. Por quê? Porque assim está escrito. Essa verdade, quando ela é ensinada, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E por não querer ouvir, a igreja está doente. A igreja ela não está, de maneira nenhuma, vivendo a vontade de Deus. No capítulo 7 de 1 Coríntios, diz assim, no versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Não se separe. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, aqui já é outro caso. Aqui é outro caso. E daqui a pouco eu vou explicar esse caso. Então a vontade do Senhor é que não se separe. Não é? Que o esposo não se separe da sua esposa. Mas se caso se separar, preste bem atenção,
caso haja essa separação, mesmo sendo por adultério, não pode casar. Não pode casar, a não ser que o outro ou a outra morra. Talvez você não queria ouvir isso. Talvez você... Não, mas eu soube minha vida toda que havendo traição eu posso casar. Não tem na Bíblia. Agora, se o esposo for crente e a esposa não for, os dois não eram, ele se converte e ela não se converte, aí é diferente. Eles eram do mundo, não era nascido de novo, mas um deles agora se converte. Agora, o que é que acontece? Agora, aquele que se converteu, ele agora vai trabalhar para que a esposa se converta, mas ela não quer. Ela não quer. E aí, o que é que acontece? Então, Paulo, no capítulo 7, no versículo 12, ele diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, o irmão, ele veio para Cristo, recebeu Jesus, mas a mulher não. Mas ele está dizendo, deixa ela não. Não deixe ela. Aí ele diz no 13, e se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, se for o contrário, né? Se for o contrário, a mulher é crente, o marido é incrédulo, ele não deve deixar ela. No versículo 14, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Ou seja, deve dentro de casa ser um canal de Deus. Né? Se for o marido, canal de Deus para a esposa. Se for a esposa, um canal de Deus para o esposo. Quem sabe ele ou ela se convertam, não é? Mas até então, os dois, só aquele que buscou o Senhor que está debaixo da vontade dele. Olha agora o que ele diz. Mas se o descrente se apartar, versículo 15. Mas se o descrente se apartar, o incrédulo, a mulher ou o marido, ou um dos dois, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, se o descrente se apartar, aparte-se. Ou seja, o que é crente não deve se apartar do descrente. Não. Deve estar buscando a palavra e trabalhar, interceder para que ele ou ela mude. Mas não deve se apartar. Mas se o descrente se apartar, o crente agora é livre. Então esse aí pode casar. Por quê? Porque só quem veio para Cristo foi ele ou ela. Agora ele pode começar uma nova vida. Ele pode começar uma nova vida. Porque a outra parte nunca foi crente. A outra parte, nunca. Não houve uma aliança de maneira nenhuma. Não é? Então, o que é que acontece? Agora, o outro lado está livre para poder se casar. Nessa situação, quando um é ímpio e o outro é crente. O crente deve trabalhar, fazer de tudo para o ímpio vir para Jesus. Não é? E agora, sim, agora estão debaixo da vontade de Deus. Mas se o lado que não é crente, ela não quer vir de maneira nenhuma, continue com ele, continue com ela, mas se ela se apartar, se ele se apartar, você está livre. Mas se os dois forem crentes, não pode mais se apartar. E pode, havendo traição, não é? O que é que acontece? Adultério, pode haver um acordo, né? Pode ser que aconteça, não é? E vivam, e haja o perdão, não é? Ou então a separação. E nessa separação não podem se casar enquanto o outro não. A parte que traiu falecer. Se ele não ou ela não falecer, essa pessoa não pode casar. Bom, se você não aceitar, não fique triste comigo, não venha brigar comigo, vá falar com Deus. Pois o que eu estou falando é o que está escrito, é uma questão agora de crer ou não crer.
A igreja de Jesus Cristo só vai agora funcionar como Deus quer, a glória só vai descer quando a igreja começar a andar de acordo com o que está escrito. Eu ainda vou falar mais sobre esse assunto, vou detalhar melhor. Isso foi aqui, eu estava quando eu cheguei e me veio ao coração de ministrar isso, mas eu vou detalhar melhor isso, eu vou até dividir para trazer mais esclarecimento, para que você possa até interagir comigo, fazer perguntas dentro do contexto, e assim nós podemos compreender melhor sobre isso. Tá bom? Então, nós vamos estar falando sobre casamento, sobre casamento de crente com descrente. Nós vamos estar falando sobre adultério, sobre divórcio. Nós vamos estar falando sobre tudo isso de uma forma onde você vai entender o que a Bíblia diz e não o que você quer, e não como você queria que fosse, mas como Deus quer. É aí onde nós vamos poder ver a glória de Deus. E pastores, cuidado para não deixar a Bíblia de lado e para ter sua igreja cheia, aceitar tudo. Faça isso não, porque você vai sofrer dano. É melhor ficar com o que Deus diz, obedecer a Deus, dominar a carne, para que assim a glória desça na sua vida, a igreja a qual o Senhor lhe confiou. Tá bom? Então, amanhã estarei de volta, se assim Deus nos permitir. Eu vou ainda falar mais sobre esse assunto. Com certeza vai ser algo onde nós vamos ser poderosamente abençoados. Graça e paz em nome de Jesus.